Olá, amigos do canal. Estamos de volta aqui mais uma vez para falar sobre futebol brasileiro. Dessa vez não é sobre a rodada, não é sobre o jogo, é sobre uma terça-feira que tinha tudo para ser mais uma terça-feira comum, mas que principalmente para os torcedores do Atlético Mineiro se transformou num grande caos, notícias ruins aparecendo a cada 30 minutos na timeline e a gente vai falar aqui tiquinho por tiquinho, explicando tudo o que aconteceu. Obviamente, estou aqui acompanhado pelo meu amigo Matheus. Olá, Matheus. Ô, Bruno, fala galera. O clima ali dos lados do Atlético ficaram bem tensos nessas últimas horas, né? Nesses últimos dias. O vídeo está sendo postado na quarta-feira, e então desde as últimas 24 horas, dá para falar assim, que os bastidores do Atlético estão pegando fogo, jogador pedindo rescisão, aí sai notícia de que volta atrás, é um monte de jogadores também pedindo rescisão. E quando o Bruno falou aqui, tiquinho por tiquinho, estava até imaginando que poderia entrar no assunto do Santos, mas não. O assunto é Atlético. E o assunto é Atlético Mineiro e essa bomba já estava anunciada há um tempo, né? A gente já tinha visto notícias saindo de que jogadores não estavam contentes, de que alguns salários, direitos de imagem estavam atrasados, mas eu acho que nem o atleticano menos confiante, vamos dizer assim, esperava que fosse sair tudo no mesmo dia e da forma que foi. Fazendo um rápido resumo aqui. Começou tudo hoje mais cedo, bem de manhã, quando o filho do Hulk divulgou no TikTok dele um vídeo de um criador criticando o projeto do Atlético, dando a entender que o Hulk estava desperdiçando a carreira dele. Obviamente, isso não quer dizer que a opinião do Hulk é essa, mas já começou o dia um pouco esquisito. Pouco depois, a notícia que estampou os jornais na tarde. Rony entrou na justiça pedindo rescisão do contrato por não pagarem FGTS, luvas e o direito de imagem. Isso tinha mais de 2 meses que eles estavam devendo, e de acordo com o artigo 90, parágrafo primeiro da Lei Geral do Esporte, isso permite uma rescisão de contrato. Poucos minutos depois, apareceram notícias de outros jogadores pedindo não uma rescisão, mas entrando com ações extrajudiciais. Foram eles o Guilherme Arana, Igor Gomes, Júnior Santos e Gustavo Scarpa. Depois, quando parecia que estava começando a acalmar, Daverson, que já está no Fortaleza, também entra na justiça cobrando mais de R$ 200 mil. E para fechar tudo, o massagista Belmiro, que trabalhou no time por 50 anos, entrou na Justiça do Trabalho cobrando mais de R$ 4 milhões por falta de pagamento de horas extras, falta de pagamento de bicho, adicional de insalubridade, além de assinatura retroativa na carteira de trabalho e reconhecimento de desvio de função, porque ele é um massagista, mas chegou a trabalhar como enfermeiro. E se não pudesse ficar pior, a União Brasileira de Mulheres entrou com um recurso no STJD pedindo uma pena máxima para o Dudu, no caso de misoginia dele, que ao invés de 6 jogos de suspensão passaria para 10, além de R$ 100 mil de multa, e pedindo que o Dudu fizesse uma retratação pública sobre o caso. Isso tudo num período assim de 5 horas. Então, aquela situação, aquele ditado popular que fala não há nada tão ruim que não possa piorar, não se aplicou à terça-feira do Atlético, porque foi notícia ruim atrás de notícia ruim. Você citou aí vários jogadores notificando o clube extrajudicialmente sobre questões de pagamento. Resta saber se foi uma questão orquestrada desse grupo que fez a mesma ação, e aí o Rony decidiu tomar uma atitude um pouco mais drástica, que é pedir a rescisão, e o Daverson vendo embarcou na onda também, já que ele estava devendo e foi, quando ele foi o último que teve notícia. Então, uma situação muito complicada de um time que é SAF, então já aquela mística, virou SAF, vai ser o PSG, vai ser o Manchester City, já vai ter muitos investimentos,
dinheiro não vai ser problema, não tem sido o caso do Atlético. A situação financeira parece que está calamitosa no time mineiro e é saber como que o time vai lidar com essa situação, como é que vai conseguir gerir, porque são 6 jogadores que você listou aí, 5, 6 jogadores que entraram com esses pedidos. Eles vão continuar jogando? O Rony pedindo a rescisão, será que vai ficar fora? São questões aí que o Atlético vai ter que resolver. Não, com certeza, né, eu acho que é óbvio que isso é uma ação coordenada dos jogadores, eles combinaram de entrar com essa ação, extrajudicial, né, igual eu falei, tirando o Rony e o Davidson que não está no time, são ações que não estão na justiça, é mais uma nota oficial ali do atleta cobrando os pagamentos que o clube devem a ele. E quanto ao Rony, também eu vi aqui que o Guilherme Frossard, que é um jornalista e setorista do Atlético, ele afirmou que o clube e o Rony já chegaram num acordo, ele segue na equipe e o Atlético prometeu que vai pagar tudo o que deve a todos os jogadores até amanhã. Outra coisa que é curiosa também é que depois de tudo isso, o Atlético veio a público e falou que não tem salário atrasado, que a única coisa que está atrasado são os direitos de imagem e está atrasado só 2 dias. Então, eles nem estavam entendendo por que os jogadores fizeram isso. Isso só deixa as coisas mais confusas. É porque, além disso, ainda teve outras fake news no meio, nome de outros jogadores teriam entrado com ações extrajudiciais, depois os jogadores usaram as redes sociais para desmentir, o Arana, por exemplo, confirmou que foi, aí teve, você pode falar melhor aí depois, teve indireta do Lianco, que o Scarpa devolveu, tudo isso nas redes sociais, e agora o Rony, que queria sair do clube, amanhã volta, o ambiente do Atlético com certeza não vai estar dos melhores amanhã. Exato, e fica uma questão que os jogadores estão falando uma coisa, o clube fala outra. E isso vale para qualquer situação no mundo, onde você tem 2 versões, existe a versão de um lado, existe a versão de outro lado, e a verdade no meio, na maioria dos casos, é assim que funciona. Mas não acho que os jogadores tomariam uma atitude desse tipo, sendo que se tivesse tudo em dia. Não, não faz sentido os jogadores tomarem essa atitude com o Atlético pagando eles assim, regularmente, tudo direitinho e tal. Então, é um cenário que os jogadores eles parecem ter coisas a receber do clube. Se é muito, se é pouco, se já passou o tempo ali para entrar com alguma ação na justiça, aí são outros 500. Aí não, pelo que eu vi até aqui do caso, não teve nenhuma informação de quanto que está devendo, de quanto tempo que faz. Só o do Rony que realmente você trouxe aqui as informações, mas é uma questão que o Atlético vai ter que lidar, ainda mais no ambiente interno do clube com os jogadores, como você citou, de alguns jogadores tiveram seus nomes vinculados e precisaram ir às suas redes sociais para desmentir, falar que não entrou com a ação. E no meio disso tudo, o Lianco, que é zagueiro do Atlético, ele postou uma foto com a legenda escrita assim: família? Ponto de interrogação, exclamação aí. Jamais, 3 pontinhos. Embaixo, uma vez galo, 3 pontinhos. Essa foi o post do Lianco. E aí, o Scarpa foi nos stories dele e postou aqui. Incrível como tem alguns aparecidos nesse meio. Aqui a gente é de verdade. Ídolo, sem fazer média, sem puxar saco de ninguém, sem pagar simpatia. 2 minutinhos só de prints. E aí tem aqui mais uma foto do Lianco, que ele postou antes do Scarpa responder, que tá falando aqui, ó, Lianco divulgando, falando, postando prints de conversa, então por isso dá a entender de que é uma indireta pro Lianco, que ele postou nos stories dele, prints de conversa, e também que o Lianco ficou marcado por declarações polêmicas no começo da temporada, então o clima lá entre os jogadores pode também estar sendo estremecido nessa situação. É, e tem que ver como é que vai acontecer entre esses 2 grupos, né, porque o Cuca ele não é conhecido por ser um grande gestor de pessoas. Ele costuma ter problemas justamente nessa parte nos times dele, e agora eu acho que é bem claro para todo mundo que está assistindo de fora, que existem pelo menos 2 grupos
bem divididos ali dentro do vestiário do Atlético. Tem o grupo que não está contente com tudo que o Atlético está devendo, né? Teoricamente está devendo, porque o clube fala que não está, mas os jogadores estão cobrando salários, FGTS, direito de imagem, entre outras coisas. E tem o grupo que está ali defendendo o clube. E é difícil apontar quem está errado, né? Porque, por exemplo, o jogador que está cobrando o que devem a ele está errado? Não está. Talvez você entrar com um pedido de rescisão de contrato não vai ser bem visto, com certeza. Mas em uma outra situação, por exemplo, se você não pensar que você é um jogador de futebol dentro de um clube, se é você, Matheus, dentro da sua empresa, se você está 2 meses sem receber, você vai estar errado por estar cobrando o pagamento que te devem, estar pedindo uma rescisão do seu contrato? Não vai. Só que quando entra no âmbito do futebol, tem toda a questão da paixão, toda a questão da irracionalidade do torcedor, que ele não quer ver esse tipo de movimento dos jogadores do clube dele. E, além de tudo, no meio desses jogadores, o que mais me estranha é o Guilherme Arana. Porque todos os outros que a gente falou, Rony, Scarpa, o Júnior Santos, são jogadores, o Gabriel Menino, que depois negou que tenha feito isso, mas enfim, são todos jogadores que chegaram agora no clube. Então, chegaram agora, viram a situação e não gostaram. Mas o Arana não. O Arana é um atleta que está no Atlético há anos, que ele é ídolo da torcida, ele é muito respeitado. Eu não acho que ele entraria nesse meio assim de graça. Eu não acho que se não tivessem devendo nada para ele faria isso. E nem que se fosse uma situação comum, porque a gente tem notícias de que o Atlético está devendo salários, devendo direito de imagem há algum tempo. E o Arana nunca fez nenhum movimento desse tipo. Então, por que agora? O que mudou nesse momento para que o Guilherme Arana, que está no clube há tanto tempo, tem tanto carinho pela equipe, entrasse com essa nota extrajudicial? Exato, e se tiver tudo certo, né, e o Arana de fato entrou nessa situação, dá para classificar ele como burro, né? Porque ele está colocando em risco uma coisa que não tem como comprar, que é a idolatria que ele tem com a torcida do Atlético. Ele foi um dos melhores laterais do país jogando com a camisa do Atlético, a torcida gosta muito dele, sempre defendeu ele na seleção, mesmo quando não jogava muito bem com a camisa do Brasil. No Atlético é um cara que, para o nível do futebol brasileiro, sempre entregou, nunca foi um problema, sempre era uma das soluções ali daquele time. Então ele entrar nesse cenário e arriscar a simpatia que o torcedor tem com ele, não faz muito sentido, a conta não fecha. E sobre um outro ponto que você colocou e perguntou para mim, se sua empresa te deve 2 meses, você está errado em querer cobrar? É um cenário complicado a gente pensar nessa situação, porque a maioria das pessoas, ela fica 1 mês sem receber, é papo de não conseguir levar comida para a mesa, pela questão de quanto recebe. A maioria dos jogadores de futebol que estão em clubes grandes, né, bom frisar, que estão nesses clubes aí de primeira divisão, jogando Série A, competições internacionais, não é esse cenário que eles vivem. Eles recebem bons salários. O Rony era papo de que recebia quase 1 milhão por mês aí na Atlético, talvez até mais. Então, assim, é muito dinheiro. Só que a gente também tem que frisar que o jogador, ele tem uma vida condizente ao salário que ele recebe. Não estou dizendo que ele ganha 1 milhão por mês, ele gasta 900 mil todo mês, mas, tipo assim, ele tem um gasto alto para ter um custo de vida é, ali para manter. E muitas vezes jogador de futebol acaba vindo família, parente, família de esposa, que vem tudo em volta. Então acaba que tem mais gastos também, por conta deles receberem um bom salário. Aí se você fica 2, 3 meses sem receber, aí já começa a dar aquela questão de isso fica na sua cabeça. Tem muita gente que depende de você, você precisa, tal. Às vezes para você não vai faltar, mas quem sabe para outra pessoa ali você vai ter que tirar um pouco a mais. Então é um cenário complexo de que não é só, ganha muito, pode ficar sem receber. Não, o cara está trabalhando, ele tem que receber o salário dele, que é justo. O clube combinou para pagar.
E fica um outro cenário, que não sei se é o que está acontecendo no Atlético, então vou falar aqui uma suposição de um caso que aconteceu com o rival do Atlético, que foi o caso do Cruzeiro, que quase acabou por más administrações. E a gente vê entrevistas de jogadores do Cruzeiro naquela época que tinham uma condição melhor, de ter que bancar funcionários que não tinham grana para receber, que não estavam sem receber salário, que é um, dois salários mínimos que acabavam recebendo. Então pode ser também que uma situação se está atrasando para os jogadores, será que para os funcionários ali mais que recebem menos também está faltando? Que para eles impacta diretamente também, e é um cenário que a gente não tem como saber, porque eles não têm a visibilidade dos jogadores. É, com certeza. E isso para mim é um cenário claro de má gestão de grupo. Você está gerindo mal a sua empresa, que no caso é o Atlético, não está pagando os seus funcionários, supostamente, mas também falta uma figura de liderança ali. Se tivesse alguém controlando a situação, mesmo numa crise, você não teria um jogador entrando com rescisão de contrato na justiça, tantos outros entrando com essa nota extrajudicial e depois indireta na rede social de um lado, de outro, pesando o clima. Mesma coisa que a gente pode ver, por exemplo, no Flamengo também, que hoje cedo saiu notícia que o líder ali do departamento de saúde, o médico-chefe, praticamente aposentou o De La Cruz, falou que ele não tem condições de jogar profissionalmente mais, o que seria a grande manchete do dia se o Atlético não tivesse roubado a cena. Então, para mim, isso é claramente um sinal de má gestão. E eu acho que, inclusive, por exemplo, o anúncio da chegada de um novo reforço e a busca no mercado de outros pode ter também gerado um descontentamento dentro do grupo que fez eles chegarem a esse ponto. Que o Atlético, acho que 2 dias atrás, anunciou a chegada do atacante Biel por empréstimo, mas que atingindo algumas metas, que são difíceis pelo que eu vi, o Atlético é obrigado a pagar 7 milhões de euros pelo atacante. E quando você está sem receber, você vê que seu time está trazendo jogadores caros, sabe, tá se comprometendo a pagar 7 milhões de euros e tá buscando outros jogadores, você também fica um pouco: "Ô, calma aí, como assim você não me paga, mas tá investindo para trazer outro cara? Como é que é essa situação?". Eu tenho praticamente certeza que isso também pesou nessa decisão dos jogadores. Exato, e essa questão de indireta, tal, de vários jogadores tomando atitudes assim, passa a sensação de que o clube não tem o comando, como você disse, né? De que cada um se sente na posição de fazer o que quer e que vai ficar por isso mesmo, e é isso. Só para citar um exemplo, quando você falava dessa situação, eu ia pensando aqui, eu lembrei da série do Game of Thrones na primeira temporada, que a história é basicamente o seguinte: era um reino que o rei morre. E Spoiler, aí, mas assim, a série já tem uns 10 anos, então não é spoiler, já tem uns prescreveu o 20, tem uns spoiler. 20. O spoiler aí já prescreveu. Aí é o seguinte: o rei morreu, e ele falou, não, o filho dele vai assumir. Só que apontaram de que a esposa do rei tinha traído ele, e o filho não era dele. E aí chegou um monte de gente falando: não, o rei vai ser eu, o rei vai ser eu, não, eu. Então ficou uma zona de que era todo mundo querendo mandar. E nesse cenário, eu senti uma certa similaridade com o que está acontecendo com o Atlético. Jogador ali, posse indireta, vai, o outro responde, retruca. Como é que fica o clima aí? Temos uma guerra dos 5 reis no Atlético Mineiro, e se formos levar em consideração os livros de George R. R. Martin, isso não é uma coisa boa, né, porque, mais um spoiler, o reino da série de Game of Thrones, Westeros, não terminou nada bem no meio desse caos. 3 desses reis morreram, os outros 2 estão em frangalhos e quem mais sofre, no caso, é o povo, que nessa situação seria o torcedor do Atlético. Tem que ver como que essa situação vai ser resolvida internamente. E eu também acho estranho que o Rony esteja disposto a entrar com uma ação judicial nesse momento, sabe, 5, 6 meses depois que ele chegou, mas que em uma conversa o assunto está resolvido e ele já retirou essa ação e já está reintegrado ao grupo. Sabe, como é que porque para ele chegar nesse nível, os outros jogadores foram ações extrajudiciais, não entraram na justiça, é só um bilhete um pouco mais oficial. O Rony não, o Rony chegou às vias de fato.
sabe. Então ele já estava num nível aqui de descontentamento. Como que em uma conversa ele já tá de boa de novo? E o resto do elenco vai aceitar isso? Porque a torcida eu tenho certeza que não vai. E o Rony é um jogador titular. Ele vai ser extremamente vaiado quando ele jogar. Mas os outros jogadores, eles vão aceitar, olhar pra ele: "Ah, esse cara tentou sair daqui, deixar a gente pra trás, agora ele voltou e tá de boa?", sabe. Como que essa situação vai ser tratada internamente? E o Atlético tá à vésperas de jogo contra o Flamengo pelo Brasileiro e jogo contra o Flamengo pela Copa do Brasil. É um ponto chave da temporada. Esse time do Atlético, ano passado, quase foi rebaixado, sabe. Uma crise agora é um problemaço para o time. É, o Atlético ficou uma bola na trave de disputar a Série B ano passado. Porque se o Atlético Paranaense faz aquele gol, eu acho muito difícil daquele time na situação que estava, de vindo perder 2 Copas, olhando para a tabela, vendo que estava caindo. Metade do segundo tempo, assim, eu achava muito difícil aquele time encontrar força para ganhar aquele jogo. Ou para empatar aquele jogo, que era o resultado para evitar o rebaixamento. Então, o Atlético fala: ah, não, não correu risco. Sim, o Atlético correu um risco muito grande de ter sido rebaixado na temporada passada. Aí chega nessa temporada, o elenco do Atlético se enfraqueceu, perdeu o seu segundo melhor atacante do time, que era o Paulinho. O Batalha, que era um jogador titular, foi embora também. Trouxe reposições, mas acho que num nível um pouco inferior aos jogadores que perdeu. É um time muito dependente do Hulk. E como é que fica essa questão? O Atlético entra em campo amanhã. Como é que vai fazer com esse jogo, com um tanto de jogador entrando com notificação? Vão jogar, não vão jogar? O Rony, entrou, desistiu, é titular, vai no banco, não é relacionado. Criou um clima de tensão muito grande para um jogo que estava resolvido para o Atlético. Tinha ganhado fora de casa. E além disso tudo, não é como se o Atlético tivesse financeiramente bem, né, porque, igual você falou, o time do Atlético enfraqueceu em comparação ao ano passado, que já não foi um bom ano no Campeonato Brasileiro. É um elenco fraco. Sabe, por exemplo, o Atlético não tem primeiro volante. O primeiro volante do Atlético titular hoje é o Gabriel Menino, que na verdade é um segundo volante improvisado. Ele foi substituído no último jogo com 30 minutos do primeiro tempo, porque não fazia uma boa partida, não ficou feliz com isso, inclusive. E quem entrou foi um zagueiro, o Rômulo, improvisado, que também fez uma partida ruim e jogou fora da posição dele. Então, por exemplo, o Atlético não tem primeiro volante. Vai conseguir contratar um? Tava olhando para emprestar, alguns jogadores. Mas quem vai querer vir para o Atlético hoje, sabendo que tá esse caos no vestiário, que corre risco do time não pagar, sabe? E não é como também se pudesse olhar para a base. Não, então tá tranquilo, vamos olhar para a base para repor. O Atlético foi rebaixado no sub-20, acabou de ser rebaixado, sabe? Isso a situação muito complexa agora, porque não tem jogadores suficiente para o elenco, a questão de trazer novos jogadores fica mais difícil e a base vive um péssimo momento. Exato, e se a gente for pegar de fato que não tem a solução, de que todos esses jogadores, o Atlético não consiga arcar com os compromissos, eles peçam rescisão, peçam o pior cenário possível. O time fica sem Rony, sem Scarpa, você tem a lista aí para passar de novo? Rony, Scarpa, foi o Arana, Júnior Santos, né? Arana Júnior Santos, Igor Gomes, e Igor Gomes, pessoal, foram isso, 5. mais o Dudu, né, que tá pelo menos 5 jogos fora, pediram 10. Isso. Vamos supor que esses 5 que entraram com a ação, tipo, não resolvam, o trem descambe de vez e o Atlético perde esses jogadores. Como que fica o time nessa situação? Porque a gente fala, investimento, outros clubes, o Atlético quer comprar um jogador, vê a situação financeira do clube, vai pedir algumas garantias para receber dinheiro, mais dinheiro na primeira parcela, que tem muitos clubes que utilizam desse método. Paga só uma parcela, vai lá e o resto que se dane. A gente vê o presidente do Cuiabá comprando briga com vários times aí que estão na Série A, que fizeram isso com o time dele. Então também entra nessa questão de, para reforçar o time, vendo que está numa situação financeira complicada, os adversários que podem vender jogadores vão começar a pedir mais dinheiro.
E isso tudo numa situação que o Atlético já não está sendo confiável. O Atlético já não está pagando jogadores, tem vários times cobrando o Atlético, então o Atlético estava um pouco manchado já no mercado. Aí chega mais essa situação, isso misturado com um descontentamento da torcida com a presidência, que já vem de algum tempo também com algumas promessas que foram feitas e não foram cumpridas. Então, a questão da confiança lá dentro, jogador com jogador não está forte, torcida com diretoria não está forte, e a diretoria do Atlético com as outras diretorias do Campeonato Brasileiro ou do principalmente aqui do futebol sul-americano, também não tem uma conexão forte. Então, tá muito fraca a situação do Atlético, essa é a verdade, é muito frágil. É, e também um outro ponto para pensar é que o Atlético, como você, falou, e eu concordo, não tem um grande elenco no a gente vê times à frente do Atlético no futebol brasileiro, mas não quer dizer que é um elenco barato. Esses jogadores que estão no Atlético recebem muito dinheiro, aí também vale uma questão de caráter técnico, de quem montou esse elenco, quem achou que era uma boa ideia pagar tanto para certos jogadores, para o time ficar nessa situação, que às vezes é um jogador que não resolve o problema, e você também não consegue pagar. Aí você não ganha nem na parte técnica e na parte financeira você fica mais estrangulado ainda. Com certeza, o Atlético que já não vivia uma situação muito simples na temporada, se colocou num momento ainda mais difícil. Alguma consideração final, Matheus? É só que os bastidores vão continuar quentes, os próximos dias prometem continuar sendo agitados para o lado do Atlético, que precisa encontrar uma solução, porque você ficar nesse cenário, no momento que a gente vai ter jogo quarta e domingo até o final do ano daqui para frente, praticamente, é um pior cenário possível, que não vai ter aquele tempo de descanso de que esses jogadores aí vão estar passando por esse turbilhão todo na cabeça, tendo que jogar dia sim, dia também. Então, o timing também foi horrível para o Atlético. A verdade é que a melhor solução, eu acho que é ganhar jogos, né. Se o Atlético ganha amanhã, ganha do Flamengo no final de semana, aí é panos quentes, todo mundo esquece que essa terça-feira aconteceu. Mas se perder, principalmente hoje, né, no caso que é o dia que esse vídeo está sendo postado, ou mesmo contra o Flamengo, que é uma rivalidade histórica, aí tende a situação a ficar ainda pior. Acho que é isso, né. É isso. Falamos tudo e mais um pouco do que tinha sobre essa treta. Se você chegou até aqui, dê seu like. Comenta aqui embaixo o que é que você acha sobre a situação do Atlético. Se você está feliz, se você torce para algum rival, se você está preocupado, se você torce para o Atlético. Se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito. Compartilhe o conteúdo com aquele seu amigo atleticano, para ele tentar entender um pouco mais sobre a situação do time, com aquele seu amigo cruzeirense, para ele também poder ficar feliz com a situação do rival. Compartilhe com torcedores de qualquer time, com pessoa que não gosta de futebol. O importante é passar o conteúdo à frente. E é isso. Valeu e até a próxima. Falou!